Vídeo 123. Dois fatos que aconteceram agora me chamaram a atenção para comentar com vocês, né? Passou aqui no calçadão um casal empurrando um carrinho de bebê, a mulher com uma rosa nas mãos, e eu confesso para vocês que eu olhei aquilo e fiquei com má inveja. Não pensem que isso já não foi um desejo meu num passado muito anterior, né? Eu, uma mulher maravilhosa, um bebê empurrado em um carrinho e ela com uma rosa nas mãos, né? E eu, quando vi essa cena, tive que rir, né? Eu disse, como eu fiquei longe dos meus sonhos, né? Os meus sonhos não chegaram nem próximos daquilo que eu imaginava, né? E o outro fato que aconteceu é que quase simultaneamente a passagem deste casal passou uma Ferrari aqui, né? E aqui passa Ferrari, eu já comentei com vocês, né? Esses super carros passam toda hora, né? E quando passou a Ferrari eu pensei, olha, dos meus sonhos, os veículos super esportivos são os que eu menos tenho, digamos assim, saudades ou ressentimentos de não ter chegado lá, né? Porque o mundo da velocidade foi um mundo que eu aboli, né? Eu desisti, eu não fiz mais parte deste mundo, né? Mas claro, como eu já falei para vocês, sempre lembrando que os demônios da velocidade ainda habitam em mim, né? Eu sinto, eu sei que os demônios estão dentro de mim, né? Mas também não é sobre isso que eu queria falar neste vídeo, né? Isso foi só um breve comentário, né? Como eu falava para vocês no vídeo anterior, eu tinha dado aquela rápida olhada na net e além de eu ver o comentário do meu amigo Carlos Nabeiro, que tinha preocupado-se comigo, né? Eu vi no meu Facebook, né? Vocês sabem que o meu Facebook é um fakebook, né? Eu vi ali, entrou uma imagem de noticiários locais aqui, mostrando a maré, essa maré que está alta aqui sobre a avenida, né? A água chegou aqui no nível da avenida, subiu aqui, né? E eu ainda, naquele horário das 6 horas, conversando com uma pessoa, ela me disse, tu viu que o mar subiu aí na Atlântica, né? E eu disse, olha, eu vi uma imagem rapidamente ali na net, né? Antes de sair de casa, mas fiquei na dúvida se era a imagem de hoje ou de 3 semanas atrás, 3 semanas, um mês atrás, o mar também subiu aqui na Avenida Atlântica, né? E ele disse, não, foi de ontem para hoje, o mar subiu de novo na Avenida Atlântica, né? Então eu fiquei na dúvida se o comentário do meu amigo Carlos Nabeiro era em relação a algum movimento de marés e de temporais de ontem para hoje, que eu disse para vocês, eu não vi televisão, eu não liguei a net, ou se misturou tudo e quando ele comentou sobre Tubarão, foram os temporais também de 3, 4 semanas atrás, né? Mas independente disso, o comentário em função do clima
é que eu sou realmente o primeiro migrante em função do clima, e o mais forte desta observação é que uma pessoa como o Carlos, que está lá do outro lado do mundo, é uma pessoa que não me conhece, nunca nem me viu e estava preocupado comigo, né, com o meu desaparecimento. E eu digo hoje para vocês, por isso que o meu mundo real é o mundo virtual, é o mundo onde eu estou com vocês. Este mundo aqui, do meu dia a dia, não existe ninguém. Se eu tivesse sumido aí num temporal ou se uma maré me engolir, vocês não se preocupem, ninguém vai ir atrás do meu corpo, né? Então, isto é uma observação muito forte, porque se vocês prestarem atenção, vocês aí me assistindo, vocês fazem parte da minha vida. Pelo mundo todo aí afora, quem está me assistindo, né? E as pessoas que realmente deveriam preocuparem-se comigo são as pessoas que ainda tentam me matar, né? É brincadeira ou não, né? Quase que eu disse, agora eu vou ter que dizer. E aí, tá com medo de quê? Nada, nada, nada. Né? Realmente, eu estou sempre vivendo este dilema, né? Se eu estou com medo de quê, né? E na verdade, nada, nada, nada. E até confesso para vocês que eu, das 6h30 da tarde até as 8h, quase 8h30, agora são 8h30, eu comecei a gravar para vocês há 15 minutos atrás, e eu tinha sentado aqui na beira da praia, onde eu comecei a gravar o vídeo aqui para vocês, e eu fiquei 2 horas sentado, olhando ali para a ilha, olhando para o movimento aqui, olhando para o mar chegando nos meus pés, e pensando um pouco na vida, né? E, claro, quase fui lá para o outro lado, para Portugal, né? Eu olho para o mar e sempre penso, que vontade que eu estou de estar lá em Portugal, né? E na época, quando eu estava em Portugal, eu ia ali para Carcavelos e olhava para o outro lado e dizia, ou na Costa da Caparica, e eu dizia como eu gostaria de estar no Brasil, né? E isso é tão irônico, né? Porque quando eu fui para Portugal, eu fui expulso do Brasil. Quem acompanha a história desde o início, eu não digo expulso, a palavra seria me sentir expulsado para Portugal. E quando eu estou em Portugal, que eu penso em retornar para o Brasil, de uma certa forma, não que Portugal estivesse me expulsando, mas o contexto, né, principalmente aquele meu contexto familiar, estava me expulsando de volta para o Brasil, né? E agora, conhecendo a Giovana, eu não me dava mais o direito de, pelo menos naquele momento, ser expulso de volta para cá, né? Então, tudo isso é muito irônico, né? Então, vamos continuar a história lá em Portugal, né? Agora que eu conhecia a Giovana, as coisas estavam sob uma nova perspectiva, né? Era estar com alguém que realmente se importava comigo, eu me importava com ela, e isto que eu falo aqui, quem já viveu fora sabe o quanto é significativo quando a gente encontra alguém lá no outro lugar, lá no outro lado, lá no lugar para onde a gente foi, e que esta pessoa se importa com a gente, né? Isso muda tudo, né? Então, enquanto a gente está sozinho, como eu tinha vivido aqueles 5 meses sozinho, vocês entendem, entre aspas, né? Sozinho, sem ter uma companhia fixa. E no momento que eu conheço a Giovana, tudo muda, né?
E ali nós começamos a nos divertir muito, a sair, a fazer muita festa, né? E eu continuava com as minhas viagens pelo Boticário para o norte, né? Mas daí eu tinha cada vez mais motivos para querer estar o quanto antes em Lisboa, de retorno, né? Então aquelas minhas viagens, claro, sempre eram com o pé embaixo, né? Eu subia Portugal e descia Portugal rapidamente, né? O Boticário agora abria lojas em Coimbra, Aveiro, Braga. Eram várias lojas para o norte, né? E as minhas viagens então eram todas para o norte. E só que aquilo já era um ritmo que eu tinha assimilado perfeitamente, né? Era viajar, subir o país, descer, trabalhar ali em Lisboa, fazer as coisas que eu tinha que fazer em Lisboa e novamente viajar para o norte, né? Mas eu arranjava tempo para estar com a Giovana, para estarmos juntos, para passarmos dias, noites juntos, passearmos, né? Sairmos com os amigos. Então era uma vida realmente intensa, né? E com uma intensidade, como eu disse para vocês, diferente, né? Onde agora eu bebia menos, né? Porque não fazia sentido eu estar com alguém ao meu lado e estar completamente bêbado como antes, né? Então eu tinha segurado muito o álcool, né? Então era uma vida diferente, era um ritmo diferente, né? Mas um ritmo agradável, né? Um ritmo calmo, suave e que me trouxe uma certa paz, né? Eu estava agora, pelo menos, com um pouco mais de paz, né? E isso é interessante porque as cartas que chegavam do Brasil não me traziam paz nenhuma, né? As cartas que chegavam do Brasil eram o próprio inferno, né? Então a paz era só em Portugal, em Lisboa, com a Giovana, né? E quem já viajou para fora, eu fico imaginando hoje, né? Hoje tu não pode dar desculpa, ó, não falei contigo por isso ou por aquilo. Hoje com a internet, ninguém mais pode dizer que, olha, eu não entrei em contato, por quê? Qual é o motivo, né? Mas naquela época, onde a gente só dependia de cartas, né? Eram cartas que iam e vinham, né? Essas cartas eram a ligação que ainda se tinha com o Brasil, né? E o que eu quero dizer é que naquela época, principalmente quem viajou naquela época, sabe que as cartas começam a escassear, né? Aquelas cartas dos amigos todos, né? Eu, no caso, amigos, conhecidos, ex-namoradas, né? Todo aquele parentes, né? Familiares, as cartas começam a escassear. É um processo natural, né? Chega a determinado momento, não existe mais aquela intensidade do início, né? E é aquela intensidade do início, da novidade, né? De tudo que está acontecendo, e as cartas começam a diminuir, né? E era exatamente a fase que eu vivia, da diminuição de cartas, da diminuição de contato com o Brasil e com as pessoas daqui, né? As únicas pessoas que eu ainda mantinha mais contato, né, eram as pessoas
no caso dessa minha ex-família, né? Este vídeo eu encerro aqui. Valeu!